Olá, pessoal, chegando por aí. Vocês estão me ouvindo bem? Olá! Oi, Lúcia! Massaro! Adivinha? Credipago também já por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live, né? Ainda faltam alguns minutinhos. Wellington Lobeck, o Ivan Freitas, né? A Elisama. Oi, pessoal, tudo bom? Tá chegando o som legal? Aí? É? Alguém me dá um joinha. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com pessoa sensacional. Hoje a gente vai aprender bastante, né? Beleza, Ivan? Show, obrigada. Seu Paulino também, Elisama, show de bola. Coraçãozinho já tá por aqui, ó. Pra gente subir corações daqui a pouco. Lucas, obrigado. Wellington, valeu, show de bola. Sônia Coelho também. Hoje nós vamos falar sobre startups. Olha que bacana. Hoje a gente recebe o Jardel Cardoso, CEO da Credipago, uma das 100 startups mais promissoras do Brasil. Já pensou que responsabilidade? Show, né? A gente já vai saber quais são as estratégias, como é que isso tudo aconteceu, né? E eu conto aí com a participação de vocês, fazendo as perguntas junto conosco, porque a BaseTag a gente tem sempre como objetivo aqui, eu gosto de deixar claro, faz uns dias que eu não falo isso, né? Que a ideia é a gente deixar o espaço aberto para soluções, para iniciativas, para empresas que tragam realmente valor para o mercado, né? Que somem junto com as imobiliárias, com os corretores, com proprietários, com inquilinos, com consumidores, né? Enfim, de uma maneira geral, né? Nós somos uma agência de marketing que atuamos com marketing digital. A gente acaba não se apresentando, né? Eu sou sócia diretora da BaseTag já há 8, 9 anos, né? Junto com o Leandro, que é o meu sócio. E a gente vem desenvolvendo esse trabalho de implementação de tecnologia também para atingir pessoas, né? O que é muito legal. Então daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso envolvendo startup, né? Falando aí como é que a Credipago chegou nesse nível, né? E aí o pessoal que inclusive que faz parte desse mundo de startups aqui em Curitiba, região metropolitana, no Paraná, enfim, no Brasil, né? Muita gente aí assistindo a gente. Oi, Fernanda, Franco Luiz, pessoal da Celular, Netmóveis, pô, legal, Netmóveis, gosto demais, né? O Capanema, o pessoal aí. Vem, né, desenvolvendo um ecossistema muito interessante de startups e que, de fato, vem trazendo soluções para todos, para diversos mercados, né? E como a gente atua fortemente no mercado imobiliário, o mercado imobiliário em Curitiba está bem servido de startups. Que bom, a gente fica feliz, né? Mandar um abraço aí para o pessoal da 5 Incubadora, também para as startups da ADEME, né? A ADEME Paraná, que tem um espaço especial aí para as incubadoras, né? Daqui a pouquinho a gente chama o nosso convidado, né? Inclusive, oi Michel, tudo bom? Eu sei que entrou aqui, eu só não combinei com o meu convidado, olha só, porque é tudo ao vivo o negócio, né? O perfil Credipago entrou por aqui, eu só não sei se o perfil Credipago é o Jardel ou se o Jardel vai entrar com o perfil dele, tá? Então, Credipago que tá aí comigo, se for o Jardel, me dá um toque aqui que eu já coloco você aqui na live. Já recebi a tua solicitação, bacana. Vou até desligar aqui meu John Mayer live, musiquinha aqui que a gente trouxe aí para começar, né? Para começar a nossa live de hoje. Vou te chamar então, Jardel, tá aqui. Ela está como Credipago. Que delícia, que bom.
Olha que alegria a gente recebeu o Jardel aqui na nossa live hoje. Tudo bem, Jardel? Tudo Boa bom, noite. Tatiana, e você? Boa noite, né? Boa Boa noite já, eu noite. acho. Boa Boa noite. noite, boa noite, boa noite. Sabe que Prazer. 18h30 eu tenho essa dúvida sempre. É, né? Não, mas aqui, olhando pela janela, já está bem escuro e estamos na noite. Na noite Beleza. um pouquinho perdido no tempo, mas se eu não me engano é noite de terça-feira, né? Então, aí em Cês- casa a en- gente se perde um pouco. Então, é isso que eu já ia te perguntar, né? Noite de terça-feira. É, todo dia é segunda, né? Tenho a Pois impressão é. aqui que todo dia é segunda, as horas passam e o tempo tá passando super rápido. Não sei se para você aí, você tá sentindo isso? Tá demorando Não, mais ou tá olha, voando? a gente costuma dizer que quando você tem uma intensidade no trabalho, as horas passam rápido, né? É E, verdade. e nesse período a intensidade do trabalho tem ficado bastante grande, até porque você não tem aquele deslocamento entre uma reunião e outra que te dá uma certa folga. Agora você sai de uma reunião e entra em outra em segundos, né? Então o dia vai passando, a noite entra e a gente ainda está presinho no escritório de casa. Hoje eu estou no E escritório aí? da Credipago, mas passo os meus dias no escritório de casa. É como você falou, né? É por isso que eu me confundo com boa tarde e boa noite às vezes, sabe? Porque você vê o tempo passou, putz, já tá no horário da live, vai lá, vamos lá ajeitar as coisas. Porque o tempo tem passado muito rápido, mas vamos apresentar aqui, fazer as honras da casa de maneira correta, né? Vamos lá. Tá. Conosco hoje Jardel Cardoso, é CEO da Credipago. A Credipago que surgiu em 2016. O objetivo principal, me corrija depois se eu estiver errada, Jardel, foi substituir a figura do fiador nas locações imobiliárias, né? Que é uma situação que a gente vai falar bastante. Hoje a Credipago está em milhares de imobiliários no Brasil inteiro, né? E em 2019 foi eleita pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios como uma das 100 startups mais promissoras do país. Que responsabilidade, hein? Eu vou te... Você esperava chegar assim tão rápido? Claro que o sucesso a gente trabalha para isso, mas nessa velocidade, era isso mesmo que você tinha previsto, Jardel? Tatiana, É. quem me conhece sabe, eu sou um otimista por natureza. E quando a gente entra de cabeça em um projeto, em um trabalho, um negócio, a gente entra para ganhar e acelerar, né? A gente sabia do grande problema que era o fiador nesse mercado, né? E essa grande dor que existia no processo de locação. Então, e o tamanho desse mercado, né? Um mercado extremamente grande, com muitas deficiências e, consequentemente, muitas oportunidades, né? Então, a gente imaginava crescer talvez um pouco menos do que a gente conseguiu nesse período, mas a gente vem atualizando esse sonho a cada dia e ele tem intensificado bastante. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente construir e entregar para esse mercado. Pois é, você sabe que eu tinha anotado aqui, fiz várias perguntas, porque eu fiz a minha colinha hoje, porque eu falei, eu não posso deixar de perguntar várias coisas, né? Mas Estou aqui para isso. uma curiosidade minha, assim, como é que surgiu essa ideia? Porque a gente sabe que a gente está num momento, num ecossistema, numa situação em que muitas startups existem, surgem todos os dias, né? A gente aqui em Curitiba, principalmente, a gente vive num momento em que muitas startups vêm surgindo, não só no mercado imobiliário, mas em todos, né, para soluções para todos os mercados, assim. Mas Uhum. foi uma dor que você sentiu? Você já foi fiador de alguém que de repente, cara, eu vou criar um negócio porque eu não quero mais passar por isso? Precisou de um fiador, talvez, e não foi fácil? Ou foi realmente um insight? Ou foi, como você falou, uma pesquisa, algo mais aprofundado que fez surgir a ideia da Credipago? Como é que foi isso? Bom, vamos lá. Vou remeter aqui a 2015, final de Tá bom. 2015. Foi uma dor minha mesmo, Acertei. num processo de locação. Gente, coraçãozinho aqui, ó, eu acertei. É isso aí. Num processo de locação comum, onde eu precisei alugar um imóvel, nunca tive restrição, nunca tive problema, tinha uma outra empresa bem grande, inclusive, também no mercado imobiliário, setor de investimentos em construção civil. Mas quando eu me interessei por um apartamento, fui fazer a proposta de locação, veio aquela imensa lista de documentos que eu precisava providenciar. Ali já achei um pouco estranho, mas enfim, era o que tinha, vamos providenciar esses documentos.
Eu lembro que foi algo, um dia, 2 dias talvez, para levantar esses documentos e encaminhei para a imobiliária. E no encaminhar para a imobiliária, a resposta era: vamos analisar e voltamos. Eu não queria fiador, então foi apresentado, acho que na época, seguro-fiança, alguma coisa assim, que eles iam analisar. Até então não era do meu conhecimento a fundo essa questão de garantias de locação. Isso ficou 2 dias sem nenhum absoluto retorno. Aquele silêncio que, para quem já alugou um imóvel e fica na expectativa... Você sabe aquela sensação de que você vai passar, por exemplo, a maquininha o teu cartão de crédito e a maquininha fica pensando por algum problema que seja, depois ela dá o retorno? E você fica naquela angústia. Essa sensação. A expectativa. Você quer o imóvel, afinal de contas, né? Todo o restante, todo o processo para você chegar no imóvel é burocracia colocada. Sim. Então, ficou aquilo e depois de uns 2 dias veio negado, mas eu até hoje não sei o porquê. Tá? Não teve um retorno, simplesmente não foi aprovado. Nossa! Porque não é possível. Eu não tenho, na época, indaguei, não questionei, não tem restrição, posso dar calção, posso dar o que for, né, para poder alugar o imóvel. Mas eu fiquei assim tão incomodado com aquilo que eu falei: quer saber, eu não quero mais esse apartamento. Acabei alugando em outro imobiliário, um outro apartamento na época. Mas aquilo ali me despertou uma curiosidade de pesquisar esse setor. Eu falei: eu já era do mercado imobiliário, deixa eu ver o tamanho desse mercado, deixa eu ver se essa dor aí é comum para todo mundo ou se isso é só no meu caso. E aí, para minha surpresa, eu acabei enxergando que todo mundo sabe, né? A burocracia no Brasil para alugar um imóvel, ela é muito grande, pelo menos era muito grande, tem diminuído bastante isso agora. E assim, eu lembro desde a hora que eu estava procurando, pesquisando os documentos para apresentar, juntando os documentos, eu via que eu tinha documentos ali que para mim não faziam o menor sentido. Por exemplo, eu tinha que apresentar um comprovante de residência. Eu falei: gente, mas se eu vou morar no apartamento, eu quero um comprovante de residência meu. Aquelas coisas eu sou muito lógico das coisas e não combinavam. Mas enfim. E aí a gente viu, tem uma oportunidade, uma coisa grande, rabisquei algumas coisas, chamei um grande parceiro, amigo, Fábio, meu sócio hoje da área de TI, cuida de toda a parte de tecnologia da empresa. Falei: Fábio, estou com uma ideia aqui, quero testar ela, mas preciso desenvolver toda a parte tecnológica e não tenho braço para isso, né? Não é minha praia. E ele falou: cara, tudo dá para fazer, então vamos tentar. E aí ele montou lá um sitezinho rápido, a parte responsiva rápida, enfim, todo o processo extremamente rápido, e a gente foi para o teste. E aí, no testar, eu lembro que a gente saiu da primeira reunião com a nossa ponto da ideia, que era: com um único documento, em apenas 15 minutos, você pudesse fazer uma locação, o que era 2 dias aproximadamente, às vezes até mais, nas pesquisas que a gente fez, e um monte de documentos. Então, tudo aquilo para nós era estranho, né, dentro de um processo. E a gente foi entender esse mercado, acabamos chegando na fatura do cartão de crédito, como um documento que mais se aproximava com uma tese de crédito que a gente acabou desenvolvendo. E aí foi questão de fazer testes, difícil para ganhar a confiança do mercado imobiliário, mercado extremamente desconfiado até hoje. Da gente, graças a Deus, já passamos essa fase, acho que são mais de 10 mil imobiliárias no Brasil, a gente já está bem posicionado, somos o segundo maior emissor de garantia locatícia, construído nesse período, né? E a gente já está bem reconhecido, e o pessoal que utiliza até hoje as nossas ferramentas sabem que a gente é muito eficaz no que a gente promete e correto naquilo que a gente faz, né? Então, eu não tenho a menor dúvida. Você sabe que a Verdiana é uma pessoa assim sensacional. Ela está aqui na live, mandando abraço, mandando beijo. Veri, muito obrigada. Ela que nos auxiliou, inclusive, a fazer essa aproximação para promover esse encontro hoje, essa live que é... Só fiz 3 lives nesse período, eu faço poucas lives, deixo o comercial... Nossa, gente! Então eu sou privilegiada. Fiz uma com a LX, fiz uma com a Rua 2 e uma gestora financeira do Banco BTG Pactual, e com você agora. Gente, olha o privilégio, Base Tag, olha só, cadê os corações? Eu tô aqui brincando com os corações, porque a gente tem aqui, inclusive, a Isabel Maestrelli, que está aqui, ela é da Imobiliária Tantos, ela também é usuária Credipago, que a gente sabe, tem vários clientes Credipago aqui, e amigos que são clientes nossos também, e tem o Paulo do Avalion, que é um sistema de avaliação imobiliária, uma tecnologia show de bola,
E ele também faz live, só que ele faz as lives às 20. Então a gente sai da nossa live e vai pra live dele, entendeu? A gente vai seguindo. Só que ele tá mais evoluído do que eu. Ele tem um coraçãozinho que ele levanta, coisa mais chique. Eu falei, não, eu tenho só emoji mesmo, né? Copiar mas não é feio não, tá? Não, é feio é copiar por último, né? É isso. É uma professora de marketing minha que dizia isso. Mas vou mandar uns abraços aqui rapidinho. O Bruno Boêmio, senão depois o pessoal me cobra. A Doris, oi Doris. Vinícius, Jéssica Credipago de Santa Catarina, Veri tá mandando coraçãozinho, Aline de Melo, a Pingo Cascais, às vezes se eu falar o nome errado, gente, perdão, Marcos Caetano, Macedo Pri, é que as pessoas usam o login e daqui a pouquinho a gente fala o nome errado aqui, né? O Eldson... Você pede depois, essa Pingo eu conheço, tá? Você pede pra Pingo depois falar o nome dela para você. Por favor, já está convocada, escreva aqui. É que você não sabe o meu segundo nome, depois eu conto. Enfim, um monte de gente bacana aqui, ó. Lá do Espírito Santo, o seu Josué da Jove Imóveis está aqui também, Terraco Imóveis, o pessoal da imobiliária Santo Antônio, que é aí de Florianópolis, pertinho de você. Aqui de Curitiba, o seu Dante, lá da Polate Cordeiro. Oi, Dante! O Dante, ele tá bem bom lá, situado, tá em Caiobá, né? Tá mal que só. É bem melhor que nós. Olha, vou te contar que a vista dele tá bem melhor do que a nossa. Seu Almir, também pessoal aí da Alvitrar, Redbi também tá aqui conosco, grande parte aí das associadas da Redbi. São grandes parceiros. São grandes parceiros, né? E são clientes nossos da BaseTag também, ó, que legal, né? Dona Fátima Galvão também tá aqui conosco, Credipago é top demais, o Adriano tá falando por aqui. Tô esperando o nome da Pri? Que você falou? Pingo. Da Pingo? Pingo, escreve aqui que eu quero saber. Teresópolis, Rio de Janeiro, Andréia Pinto Cunha, show. Vambora. Me conta uma coisa. Então eu acertei. Então foi de fato uma dor que você sentiu e aí você desenvolveu isso. Mas você já era da área de tecnologia. Você falou que você trabalhava na área de investimentos imobiliários, né? Você já tinha uma outra empresa. Mas a tecnologia era algo que era próxima de você? Você já tinha essa expertise, essa curiosidade, pelo menos, para desenvolver ferramentas ou infoprodutos, como a gente fala hoje? Sim, a gente tem uma lógica que sempre teve, que a tecnologia, ela, na verdade, ela precisa ser desenvolvida para auxiliar os processos pessoais. A gente acredita aqui que a tecnologia ela tem que ajudar as pessoas a terem contatos melhores, mais rápidos, mais simples, mas não perder esse ponto humano, né? Na parte de desenvolvimento especificamente eu não tinha, e por isso que o Fábio veio para a operação, é o domínio dele, é o que ele cuida e gosta até hoje, então a gente tem as ideias. Hoje aqui eu além da própria gestão da companhia com os demais sócios, eu cuido especificamente da parte de desenvolvimento de produto e atendimento. Então, se em algum momento alguém tiver algum tipo de atendimento ruim na Credipago, que eu não acredito que vá ter, essa informação chega para mim pessoalmente e a gente faz de novo o treinamento, conversa de novo, explica de novo. A gente tem um cuidado muito grande aqui com o atendimento. A gente acredita que o cliente ou a pessoa, quando faz um contato conosco, ela tem uma dor. É uma dor, né? Ela precisa de alguma informação, não deixa de ser uma dor. E a gente precisa responder isso muito rápido. Então, a gente tem um cuidado aqui para que a pessoa tenha a questão dela solucionada, no máximo, num segundo encaminhamento de telefone, de ligação, né? Então, ela vai falar numa primeira pessoa, se ela não conseguir resolver, ela tem que passar para uma outra pessoa e essa pessoa tem que resolver. Eles têm bastante autonomia para isso. E isso, por exemplo, para ter essa qualidade de atendimento, precisa sim de tecnologia. Então, a tecnologia para nós não é só a parte de desenvolvimento de produtos, mas sim para o nosso processo interno de poder fazer um bom atendimento para as pessoas. Eu, particularmente, tenho uma outra empresa de investimento, como eu falei, a gente investe em construtoras que operam no Minha Casa Minha Vida, também é uma operação Brasil afora. Usa também tecnologia, um pouco menos do que a Credipago. A Credipago demanda mais tecnologia nessa área. E o pessoal está perguntando, o Paulo, falei do Paulo do Avalion e ele já chegou por aqui. Paulo, um abraço, obrigado. Aí ele está perguntando o seguinte, a relação com o cliente está mudando? Você acha que essa relação com o cliente, tanto com as imobiliárias, com os corretores, com o cliente final, que é quem vai usar o produto Credipago de fato, de 2016 para cá, você acha que isso tem evoluído, tem mudado, a ansiedade tem aumentado?
Foi uma ansiedade também que fez com que o produto surgisse, né? Você acha que isso tem aumentado, Jardel? Tem muito. Inclusive, falando especificamente desse quesito de ansiedade, eu vou te dar um exemplo. Até então, as garantias locatícias eram feitas um dia, 2 dias, geralmente 24 horas pedia-se para dar o retorno. E quando a gente entrou, nós entramos com uma proposta de dar o retorno em até 15 minutos. A gente foi muito fiel nos 15 minutos. E engraçado que quando passava de 15 minutos, o pessoal reclamava. Porque às vezes o próprio sistema faltava alguma informação, claro, e isso ia para um atendente. O atendente fazia uma análise, uma segunda checagem para dar resposta. Então isso às vezes levava 20, 30 minutos. O pessoal reclamava porque não levava os 15 minutos. A ansiedade. Meu Deus, já demorou mais, gente, já demorou mais. Já demorou. E aí, na sequência, ano passado, nós conseguimos finalizar a nossa parte de tecnologia, de uma ferramenta própria que ela conseguia entregar a resposta em até 1 minuto. E quando passa de 1 minuto, o pessoal reclama porque passou de 1 minuto. Meu Deus! O instantâneo parece ser o novo normal. Isso acontece também do ponto de vista do inquilino, né? Quando ele decide procurar um imóvel, ele tomou essa decisão, ele quer sair, a gente até fala internamente aqui, que ele quer sair do ponto A para ir para o ponto B. Todo o restante no meio é burocracia, é processo que só aumenta a angústia dele. Porque ele quer logo, ele já se vê naquele imóvel, ele já se vê naquela cozinha recebendo os amigos, ele já se vê com os filhos no imóvel, então ele já sonhou com aquilo. Então, se você conseguir eliminar processos ou encurtar esse caminho para entregar uma solução mais ágil, a Crédito Pago resolve uma parte desse processo de locação, mas ele é muito mais amplo. Então, se você conseguir encurtar esse tempo da chegada do ponto A ao ponto B dele, você consegue agradar mais o teu cliente. E hoje o marketing boca a boca que a gente fala, que é o cara que teve um acesso à tua imobiliária e dali ele teve uma boa experiência, ele vai falar positivamente para amigos, para familiares, e quando se pensa em locação, a tua marca vai estar sempre em vigor. Então, eu acredito muito nessa mudança de comportamento do cliente. O imediatismo veio para ficar, ninguém mais quer esperar, o índice de ansiedade está lá em alta, os psicólogos estão ganhando bastante dinheiro, todo mundo indo para terapia, mas assim, processos demorados, burocráticos, não tem mais como voltar, não acredito. A gente acredita, eu assim, complementando isso que você está colocando, eu até li, né, aí você me corrige, que depois da implementação da Credipago em algumas imobiliárias, vocês conseguiram perceber que a velocidade e o aumento do número de locações das imobiliárias aumentou em até 65%. Não sei se eu falei algum número errado. Mas isso comprova que, de fato, as pessoas, elas têm mais ansiedade, a gente tem uma necessidade mais aguçada, e eu agora acho que com a pandemia, apesar de a gente estar mais em casa, a gente está cada vez mais ansioso, né? E o uso da tecnologia para a gente comprar, para a gente consumir, está cada vez mais evidente, né? E aí, a gente lá na BaseTag, eu quero emendar com uma segunda pergunta. A gente também desenvolve, lógico, nós desenvolvemos outro nível de tecnologia. O Leandro, meu sócio, está aqui também, que é o seu Fábio, né, Fábio, né? Fábio, eu tenho o Leandro. Tem o Fábio aí. Eu tenho. A gente é sócio já há bastante tempo. E ele sempre, quando eu falo, Leandro, é fácil. Assim, tem que ser fácil. Ele falou, Tati, o fácil sempre é mais difícil. Sempre quanto mais fácil tem que ser, quanto mais simples tem que ser, é mais difícil para quem desenvolve. Como é que vocês equalizaram isso? Isso é verdade ou o Leandro ele mentiu para mim em algum momento, Jardel? Olha, a gente briga pelo fácil, pelo simples. Vou te dar alguns exemplos. Quando a gente desenvolve uma ferramenta, por exemplo, que dentro dela tem alguma parte de comunicação, por exemplo. Se você fechar seu olho agora, pegar seu celular com a tela do WhatsApp, você vai saber onde está qualquer botão. Você vai saber escrever, você vai saber mandar mensagem, ouvir áudio. Então, se isso é tão comum na vida das pessoas, por que eu vou mudar aquilo que já está habitual? Então, eu vou pegar o botão do enviar, por exemplo, e vou colocar no mesmo lado do botão onde está o botão do WhatsApp. Porque isso simplifica o processo da pessoa. Ele não precisa olhar aquilo ali e entender como funciona mais uma vez. Então, se ele tem uma familiaridade, se ele já entendeu que aquilo ali ele associa com o WhatsApp, por exemplo,
é muito mais fácil, muito mais prático dele colocar. Usabilidade, né? Exatamente. Aqui nos processos de criação que a gente tem, nos desenvolvimento, a gente questiona tudo. Tudo tem que ter um porquê. Então, por exemplo, na época de desenvolver a parte de documentos para a gente entender e poder fazer um processo mais ágil, vinha aquela velha história, lista de documentos que a imobiliária pede. E a gente questionava, a fatura, o comprovante de residência era um. Por que eu vou querer um comprovante de residência se esse cara não vai morar naquele imóvel? Se ele for morar naquele imóvel, eu já tenho o endereço dele, então eu não preciso. Então a gente coloca o porquê em tudo. E aí tem uma grande... são 3 grandes palavras que nós utilizamos aqui para desenvolver produtos, que é o porquê, como e se. Esse é basicamente um processo que eu utilizo muito. Por que determinada coisa existe? Para que ela serve? Sabe? O porquê está sempre associado ao para quê. Para quê? Por que ela existe? Para que ela serve? Ela realmente precisa estar ali? Sim, precisa. Ok. Então é uma coisa que eu não consigo tirar. Como ela é feita hoje? Esse processo de como ele é feito me remete a entender aquele processo. E aí, dentro do entender o processo, dentro do como, tem vários porquês e paraquês ali dentro. Você vai destrinchando tudo isso. Quando você entende essas 2 pontas, você vai para a grande última pergunta que eu faço, que é o EC. E aí tem uma analogia que você pode fazer depois em casa, exercitar. Já até anotei aqui. Todo questionamento que você começa com EC, você gera uma inovação ou uma mudança. E se eu fizesse dessa forma? E se não precisasse da fatura do cartão de crédito? E se não precisasse de 2 dias para fazer a locação? Então você começa a exercitar por quê, para quê, como e se. Quando você entendeu esse racional do porquê, para quê e como, e você chega no IC, você com certeza vai criar algum tipo de mudança. E essa mudança, na grande maioria das vezes, é uma mudança positiva. E às vezes, nesse processo, você precisa ir e voltar várias vezes, até colocar alguma coisa de pé. Mas é um métodozinho que eu utilizo para tudo. Qualquer projeto, produto, seja lá o que for que eu vou fazer, eu começo com esses questionamentos. Isso me dá uma Então é a regra do porquê, como e se. Porque ou para quê, como e se. E aí, quando você chega no IC, feito esse deverzinho de casa aqui do para quê, porquê e como, você consegue gerar uma inovação. Assim nasceu a Fiança Credipago, assim nasceu as outras ferramentas que nós temos, está nascendo outras plataformas que a gente está colocando de pé, outras variações do produto Fiança, um produto voltado para o setor educacional, que não tem nada a ver com o setor imobiliário, também. Ai, que legal! Olhando para lá, e assim funciona as outras operações que a gente tem também. Bacana. Quero mandar um abraço para o Canto, que está aqui também. O Canto é um incentivador do mercado imobiliário. A gente conversou com ele ontem. Ele é corretor de imóveis desde 1976 e deu uma aula para nós ontem aqui. Foi muito legal. Semana que vem ele vai voltar porque o pessoal pediu bis. E aí não teve jeito, a gente comprometeu ele no ar aqui mesmo. Canto, obrigado pela tua participação. O Carlos Roberto Nogueira está pedindo o seguinte: Jardel, alguma vez, quando você foi apresentar a empresa em algum evento, sempre deu tudo certo? Sabe que essa pergunta foi colocada? Essa pergunta aí foi para me deixar de saia justa, esse cara aí. O Carlos Sério? é o nosso diretor comercial. E ele foi... Olha só. Ele, na primeira apresentação que a gente fez para um grupo de imobiliários no Rio de Janeiro, o grupo da BMI, são praticamente todos os nossos clientes hoje, a gente tinha 30 minutos para fazer uma apresentação da Credipago. A gente tinha, sei lá, 11, 12 contratos na época, bem inicial. E a gente foi bombardeado por, imagina, um pessoal que até hoje são os líderes de mercado nas suas regiões. E a gente foi bombardeado de um jeito assim, mas de questionamentos. No final da nossa apresentação, que daí teve o happy hour, o coquetel ali, a gente acabou conversando com alguns e dali efetivamente a Credipago acelerou. Mas a gente já passou, Nogueira e eu, foi apertado, apertados juntos. Você não mas tem você a sabe resposta que... da pergunta, você diz o que você sabe. Você vou pesquisar. Um amigo meu. Eu vou pesquisar. Boa colocação essa que o senhor fez. Eu vou dar uma avaliada e vou anotar aqui. Depois eu te respondo. Vinham perguntas do tipo: mas quem garante a Credipago? Como é feito isso? Aí vinha algumas perguntas que, enfim,
Nós Difíceis. somos um grupo de investidores. A gente tem, não sei se você sabe, agora no final de janeiro, nós vendemos uma parte da companhia para o Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, mais de 150 bilhões de reais sob gestão, estão dentro do board da empresa. A gente tem aí projetos para desenvolver novos produtos e acelerar esse crescimento em produtos que a gente chama das nossas duas verticais, que são produtos securitários e produtos financeiros. Então, vem muita novidade por aí nos próximos meses, semanas aí. Opa, legal. A Isabel está colocando aqui, ó. O cliente está mesmo cada vez super imediatista, né? A gente sabe que é verdade, né, Isabel? Quando a gente faz treinamento, às vezes, em imobiliárias, ou na Uniab, ou no Secov, ou no Cresce, às vezes, né, na nossa área de atuação aqui, a gente sempre fala, olha, o cliente ele vai para a imobiliária, ele já está quase com o caminhão da mudança lá na frente. A intenção dele é sair de lá, ver um imóvel, já sai com a chave e já está com a mudança ali para mudar. Então, essa é o tamanho da ansiedade, né? É isso aí. O FHC colocou aqui, Jardel, já que você falou que é responsável pelo desenvolvimento de produtos, não tem nenhuma novidade para falar agora para nós? Olha a tal da ansiedade aí. O que você pode abrir para a gente? Um furo? Opa, olha só. A gente tem uma ferramenta para soltar nos próximos dias aí, que é como a gente se especializou muito no processo de negociação, no processo de cobrança, de entendimento da dor do inquilino. Por exemplo, hoje num processo de cobrança nosso, quando a gente paga essa fiança, a gente vai negociar com o inquilino inadimplente, a gente primeiro tenta entender se o problema que ele está é momentâneo ou duradouro, porque existem essas diferenças. Sim. O problema momentâneo é eu tinha o dinheiro do aluguel, mas o meu carro quebrou, minha filha ficou doente, tive que usar o dinheiro e se eu tiver aqui uma forma de parcelar, eu sigo a vida e consigo resolver o meu problema. Isso é um momentâneo. O duradouro já é um do casal, dos dois do casal perdeu o emprego, né, perdi uma renda importante, enfim. E aí a gente tem ações diferentes para tomar nisso. Como a gente acabou se especializando muito nisso, nós estamos disponibilizando uma ferramenta, uma plataforma de negociação e cobrança, que a gente está chamando, onde a gente vai soltar piloto para algumas imobiliárias aí em breve, onde de uma forma automática a própria imobiliária consegue conduzir esse processo de negociação e recebimento, independente se é uma garantia, se é um contrato garantido pela Credipago ou não, ela vai poder usar para contratos com fiador, calção, enfim, o que ela tem dentro da ferramenta, dentro da carteira dela, e essa ferramenta permite, por exemplo, múltiplos pagamentos. A pessoa está inadimplente com R$1.000, mas ele tem R$500 agora para pagar. Então você pode gerar um boleto para ele de uma forma automática. Ele mesmo faz isso. Um boleto de R$500 e os outros R$500 ele parcela em 3, 4, 5, 10 vezes num cartão dele ou num cartão de terceiro, onde vai um termo. Então a gente estruturou essa ferramenta para colocar. Então essa ferramenta deve só ir ao mercado aí nas próximas semanas, acredito que no final desse mês. Breve já. Quem tiver interesse em experimentá-la, que procure os nossos associados, procure o representante que atende você aí na sua região, que ele vai saber, vai anotar aí seus dados e vai mandar em primeira mão essa ferramenta, tá? Então é o que a gente tem agora no próximo lançamento, e a gente tem um grande lançamento para fazer, acredito que já ou no final do primeiro semestre ou no início do segundo semestre. Aí agora só vou dar alguma ideia do que é, não vou dizer ainda. Um pequeno spoiler. Mas eu posso te dizer que qualquer imobiliária, independente do tamanho dela, vai poder garantir ao proprietário o aluguel em dia, independente se o inquilino vai pagar, pagou ou não pagou. Hoje, às vezes, é algo que grandes imobiliárias utilizam, né? Tem caixa para fazer isso, mas as médias, pequenas e até mesmo algumas grandes não fazem pelo tamanho que isso pode gerar, né? Então a gente tem trabalhado forte em um produto onde você, como imobiliária, vai poder oferecer isso ao mercado. Então a gente acredita que o repasse ao proprietário em dia vai acabar sendo, em algum momento e em breve, um novo normal aí. Tá? Então, ai, que bom, que boa notícia. Olha, depois eu vou pedir para a gente se comprometer. Quando você tiver isso pronto, você trazer aqui para contar para a gente. Pode ser? Fechado, claro. Fechado? Pronto, fechado. Então tá aí. A Veri tá falando aqui, ó. A Isabel disse assim que a Veridiana também foi bombardeada numa primeira reunião da ACP aqui, e ela concordou, que ela disse, nossa, lembro bem, a Veri é muito querida. Tá aqui também o Joseph Galiano, ele também tem uma startup aqui em Curitiba, faz parte da ADEME. A ADEME aqui em Curitiba
tem uma linha de startups, né, que fomenta, é muito legal, a gente participa, inclusive, e é sensacional, assim, a gente dividir todas essas coisas. O pessoal está mandando um monte de coraçãozinho aqui, dizendo que, ó, Jéssica Credipago Santa Catarina, o Pedro Adriano, boa noite, a DIN Imóveis, Balneário Camboriú, olha que bacana, show de bola. Mas, e falando sobre essa questão da humanização da tecnologia. Vocês agora, quando começou a pandemia, a gente fez uma live, inclusive, com a Verde aqui, falando sobre quando vocês lançaram o parcelamento do aluguel. Vocês tiveram várias ações agora recentes, né, que proporcionaram, né, uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, porque aí você conseguiu fazer com que as pessoas se aliviassem um pouco, se não diminuíssem ainda uma possível inadimplência. Então ficou bom para inquilino, ficou bom para imobiliário, para proprietário e tal. Essa parte humana da Credipago, eu queria que você falasse um pouco mais. Vocês desenvolveram uma tecnologia para atingir pessoas, como você falou no começo, né? E mais do que isso, vocês vêm fazendo ações em função disso. Isso é um propósito da Credipago? É algo seu? É algo dos sócios? Como é que nasceu isso? Eu posso te afirmar que isso é nosso, tá? Da Credipago como um todo. Não só meu, não só do Fábio, não só dos demais sócios, mas é nosso, é da empresa. A empresa inteira trabalha em prol e comemora muito, inclusive, tá? Quando recebe os feedbacks. Eu costumo brincar com o pessoal e faço aqui o desafio. Ligue no nosso 0800, faça o acesso às nossas redes sociais, enfim, os nossos canais de comunicação e veja como você vai ser tratado. E se você não for tratado do jeito que eu estou colocando a expectativa aqui para vocês, você pode me procurar, vai na minha rede social, vai no meu e-mail, jardel@credipago.com, e pode me falar que é algo completamente fora de um normal. Hoje o nosso normal de atendimento, eu posso te afirmar que ele é fantástico. O nosso propósito de desenvolvimento de produto aqui, um dos questionamentos que a gente faz em todo o produto ou serviço é se ele é realmente útil para a vida das pessoas. Esse é a última grande questão que a gente coloca quando a gente vai desenvolver um produto. Ele precisa ser útil, ele não pode ser algo que é simplesmente mais uma ferramenta. Ele tem que mudar, impactar você de alguma forma. Existem muitas startups, muitas ferramentas no mercado com esse mesmo propósito, né? E a gente até sofreu lá no começo porque a gente acreditava muito que tinha uma ferramenta muito boa, que conseguia dar um atendimento muito bom para as imobiliárias, mas teve dificuldade para entrar. As imobiliárias até então não davam abertura para pelo menos testar a ferramenta e testar esse atendimento que a gente fala. E aí com o tempo a gente foi ganhando essa confiança e foi entrando. Então até uma recomendação que eu dou aos donos de imobiliárias, aos gestores de imobiliária. Testem essas ferramentas que aparecem para vocês, porque em algum momento uma delas pode fazer uma grande diferença no teu negócio. Então isso é fundamental. Mas voltando ao nosso time, voltando à visão humana aqui, é sim um propósito da empresa, tá? A gente, como eu falei, eu cuido pessoalmente desses reportes de atendimento. E o nosso time de atendimento lá, ele tem carta branca para fazer qualquer negócio. Até nas conversas que a gente tem com o time de atendimento, eu costumo brincar com eles da seguinte forma: se para você resolver o problema de um cliente naquele momento que tem uma dor e você acha que a solução daquele problema é dar um carro para essa pessoa, dê o carro. Depois a gente vai conversar e eu vou te mostrar como a gente poderia resolver isso de uma outra forma sem dar o carro, que onera tanto a empresa. É uma analogia que a gente faz para que eles entendam que eles têm essa autonomia para fazer. Cliente, ele está no centro da operação. Nosso time, a gente fala, os nossos funcionários, o nosso time, eles estão sempre em primeiro lugar na nossa operação, na empresa. Sim. Mas o cliente, ele está no centro. Nós todos estamos ali em volta do cliente e precisamos entender a dor dele e resolver o problema dele naquele momento. A nossa ferramenta, ela nasceu para resolver um problema. E tudo que a gente faz aqui, ele tem sim essa visão humana, desde o pessoal de cobrança, que é uma situação difícil. Você com cobrar, certeza. Então a gente sempre orienta. Primeiro entenda, e aí são essas duas divisões que a gente faz aqui: problema momentâneo, problema duradouro e como a gente pode solucionar. E às vezes assim, a gente tem
tem perdas em função disso, financeiramente falando. Mas o ganho que a gente tem de atendimento ao cliente, de satisfação do cliente, basta pegar o nosso Reclame Aqui, por exemplo, comparado com outras grandes empresas do setor, é ínfimo. Ínfimo, de fato. É verdade. Olha, que pena. Eu tô aqui olhando o meu relógio para a gente não perder. A gente está a... São 19h06. O Instagram é uma preguiça, né? Daqui a pouquinho ele toca a gente. Eu tenho várias perguntas aqui, eu vou ter que escolher, porque eu tenho muitas perguntas a fazer. Mas assim, vamos lá. Uma coisa que eu queria saber, e até para servir de exemplo para as demais startups, inclusive o Cleiton está por aqui. O Cleiton, ele é franqueado da Rede Vistorias, aqui em Curitiba e na região metropolitana, e ele também tem uma startup na qual a gente também tem uma pequena parcela, que é a Help. Depois a gente fala sobre a Help, né? A Help também veio para solucionar uma dor aí do mercado imobiliário. Ponta Grossa aqui também, mandando abraço, legal. Mas assim, qual foi a principal dificuldade? Você não falou que foi a falta de abertura das imobiliárias. Mas você poderia apontar alguma coisa para as startups hoje, para os empreendedores, assim, olha, não faça tal coisa porque isso eu errei, eu acho que eu não deveria ter feito. Ou uma principal dificuldade que você teve que talvez você contornaria ou faria diferente. Tem algo que você teria feito diferente? Perguntei difícil. A gente não combinou isso, né, Jardel? Pois é. Eu acho que assim, pode até parecer um pouco piegas isso, mas é a resiliência, é não desistir, é você aperfeiçoar e pegar todos os feedbacks. Você ofertou o teu produto ou o teu serviço, a pessoa não aceitou, procure saber o porquê. E às vezes o porquê, ele não é em relação ao teu produto. A própria pessoa tem algum problema ou não tem tempo, ou seja o que for, e aí você precisa ir um pouco além. Se ela, não, por exemplo, não tem tempo para estruturar a tua ferramenta, o teu produto, ou utilizar, você precisa, de repente, se propor a você mesmo colocar, né? Você mesmo fazer. A gente no começo fez bastante coisa nesse sentido, tá? Um outro ponto importante é se cercar de parceiros para divulgar. A Credipago é uma grande incentivadora de novos produtos e serviços. Eu falo aqui para o meu time abertamente e não tenho nenhum problema quanto a isso. Qualquer produto ou serviço que venha a somar, a facilitar a vida de corretores e imobiliárias, porque o nosso negócio hoje a gente considera pró-mercado, a gente não atua direto com o inquilino ou direto com o proprietário. Sim. Mas a gente tem uma base de 10 mil imobiliárias no Brasil que, se o teu produto ou o teu serviço for bom, realmente for útil para a vida das pessoas, como a gente fala, a gente tem total apoio, total vontade de te ajudar. Abertura. A gente faz e-mail marketing conjunto, a gente divulga, a gente testa, a gente faz o meio de campo para você atuar em alguma imobiliária para testar o teu produto sem custo nenhum. Não quero participação, não preciso buscar nada disso, tá? O que a gente quer é que o mercado evolua. Quanto mais o mercado evoluir para algo mais digital, algo mais onde o fator humano seja no atendimento. Eu acho que o atendimento ele não pode ser robótico, ele precisa ser humano. Todo o resto pode ter automação, pode ter processo mais digital, pode ser mais rápido, mas o atendimento ele precisa ser humano. E tudo que você consegue automatizar antes do contato humano te gera mais tempo para que você possa ter esse contato com o teu cliente. Eu acho que usar mais a tecnologia para a gente conseguir ter tempo de ser mais humano, vai? Mais ou menos isso, né, Jardel? É isso. Quero mandar um abraço aqui para o Eduardo também, ele é CEO do Gaia, está aqui conosco aqui na nossa live, né? Semana que vem vai estar com a gente de novo também, né, Eduardo? Obrigado aí pela tua participação. Feito um bom trabalho, ótimo trabalho no mercado. Sim. Eles, inclusive, têm uma novidade para contar semana que vem. Vão contar para nós aqui na live. Tô me coçando aqui também, Jardel. Nem te falo. Tá, mas olha só. E como é que foi essa história de chegar nas 100 mais top aí do Brasil? Como é que você recebeu isso? A gente recebeu pela internet. Ninguém comunicou a gente dizendo... Mentira! Estão entre as 100, não. É uma pesquisa que eles mesmos fazem. Da pesquisa da Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Enfim, eles pesquisam várias. Se eu não me engano, teve mais de mil e alguma coisa, startups. E aí eles têm alguns critérios de análise e acabaram incluindo a gente lá. A gente, obviamente, ficou bastante honrado com isso. É também uma parte do reconhecimento do trabalho. Não é fácil crescer no Brasil, não é fácil expandir no Brasil. Esse Brasil é muito grande e cada região é
praticamente um país diferente, assim, a cultura é diferente. Não é só a distância, é a cultura, é a política, é a economia, é tudo diferente, né? Exatamente. Então, para nós foi grato. Assim, a gente, depois disso, já participou de outros processos. Hoje a gente está no processo da Endeavor. A Endeavor é uma instituição mundial que busca colocar para dentro empreendedores que realmente têm essa vocação de mudança de mercado, de mudança da vida das pessoas, para utilizar, para ajudar as pessoas, né, a terem trabalhos melhores. Enfim, é um processo bastante bacana, a gente está avançando bem com eles. E é isso, acho que a gente tem muito a crescer ainda nesse mercado, tem muita coisa boa para fazer, muita coisa boa para fazer. Vocês hoje vocês fazem parte, você falou da Endeavor, né? A Endeavor realmente faz um trabalho sensacional. Vocês estão no programa Scale Up da Endeavor, né? Vocês estão participando atualmente deste programa. O que isso tem evoluído para a Credipago? Vocês participaram? Ano passado a gente participou do Scale Up e esse ano a gente está no Scale Up Fintech. Então é voltado para parte financeira, tecnologias da área financeira. A Endeavor abre muitas portas, né? Você tem reuniões agora mais online, mas a gente teve grandes reuniões presenciais com grandes empresários e das principais startups do Brasil que já passaram principalmente por aquilo que a gente passa, né? Então, a grande vantagem da Endeavor é que ela entende o teu momento, aonde você está, qual é a tua principal dor como empreendedor, o que você precisa melhorar ou buscar de solução, e ela te coloca com alguém, frente a frente, com alguém que já passou por isso e consegue te dar uma ajuda. Então, nesse ponto é fantástico. Você consegue laboratório ao vivo. Incrível, incrível. Hoje, se eu quiser falar com qualquer empresário ou investidor do Brasil, a Endeavor me coloca em pouquíssimo tempo frente a frente com ele. Então, esse network é formidável, fantástico. Um aprendizado sensacional, né? Não tem a menor dúvida. Fantástico. E a gente começou, na verdade, essa história de mentoria lá atrás, em 2016, se eu não me engano, no Startup SC. Que é do Sebrae, promovido pelo Sebrae. Em Santa Catarina tem um polo de tecnologia e de startup muito forte, e aquilo lá, olha, foi uma escola, foram 6 meses, nos assim, abriram a mente para esse mundo de startup que até então nós não tínhamos, nós não conhecíamos. Nós somos a segunda turma a participar. Até hoje a gente tem contato com várias daquelas empresas, e todas elas, a grande maioria cresceu, se desenvolveu e são grandes empresas hoje no mercado, empregando aí bastante gente. Legal. Olha só, daqui a pouquinho faltam 15 minutos, falta 2 minutos para 15, olha só a conta, né, como é que é. Mas aí eu tenho no final, a gente... tipo isso, eu falo que é o momento Marília Gabriela, sabe? Eu tento colocar, o pessoal me cobra que eu uso óculos, sabe, Jardel? Mas aí se eu coloco meu óculos, ele dá reflexo na luz, então eu não coloco mais o óculos. Mas é o momento Marília Gabriela, que a gente fala olho no olho e a gente faz um ping-pong, e eu vou te fazer umas perguntas daqui a pouquinho, se você topar, claro, né? É um bate-volta assim. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você, que você falasse você acredita nesse mundo de startups, né? A gente tem muitas startups surgindo, várias ideias, muitas vão adiante, outras nem tanto. Você acha que ainda tem mercado para isso? Você acha que você incentivaria hoje alguém a abrir uma startup? E como é que começa? Qual seria o início do caminho das pedras que você poderia colocar aqui para as pessoas que pensam em investir em startups? Bom, Tatiana, eu sou um investidor em startup. Eu tenho uma startup que eu invisto também. Eu acho que você não investe na empresa, você não investe no CNPJ, você investe no empreendedor. Então, se a pessoa tem uma capacidade de entrega fora da curva, pode investir. Porque se o produto ou serviço que ele está projetando naquele momento der errado ou não evoluir de acordo com o imaginado, ele vai dar um jeito de fazer uma mudança, que a gente chama de pivotar o produto, e vai fazer a entrega que ele te prometeu quando te buscou para fazer um investimento. Eu acho que você precisa olhar o investidor. A startup que eu invisto não tem nada a ver com o setor imobiliário, é um outro setor completamente diferente, mas os empreendedores são fantásticos e conhecem muito o setor onde ela atua. Então, assim, empreendedor,
verifica se ele tem o conhecimento daquilo que ele está propondo a entregar, aquele produto ou serviço que ele está querendo entregar, e principalmente como você consegue contribuir, porque não é só dinheiro. A Credipago, até hoje, ela nunca precisou de capital, ela sempre foi uma geradora de caixa, de capital, a gente sempre teve, nós mesmos, sócios como investidores, colocamos recurso nela, então a gente nunca precisou de captação de recurso, né? Mas a gente sempre precisou de bons profissionais, bons mentores para nos ajudar na trajetória. Ninguém faz nada sozinho, nenhuma ilha consegue fazer alguma coisa sozinho. Sem dúvida, sem dúvida. Aqui a gente tem bem dividido o que cada um dos sócios faz, por exemplo, e faz bem feito e o resultado está aí. Então, olhar basicamente para o empreendedor, né, se ele tem o conhecimento e a capacidade de entregar aquilo que ele está propondo e como você consegue contribuir com aquilo, o que você consegue somar para ir com ele e deixar ele tocar. Quem toca é ele. Ele é o empreendedor. Você é o investidor que está ali para ajudar quando precisa. Basicamente é isso que a gente faz, seja no nosso investimento, foi a experiência que a gente teve nas nossas empresas também. Que legal, show de bola. Vamos aí, eu vou até diminuir o restante das minhas perguntas e agora eu vou ficar aqui bem pertinho, olho no olho, ó. Vamos lá. Jardel, me conta. O que é que te inspira? Fazer coisas novas. Eu gosto muito do processo da inovação, sabe? Aquele processo da criação. Acordar de manhã cedo com uma ideia. Às vezes minhas ideias vêm de madrugada, tá? Meu celular é cheio de anotação. E você trabalhar naquela ideia até o ponto de do grande desafio que é colocar ela de pé. O processo da replicação, aquele de bater de porta em porta e vender, falar a mesma coisa, o mesmo pitch, já não é comigo. Aí a gente já passa para o time comercial que gosta e faz muito bem feito esse trabalho. Eu gosto muito da inovação, de pensar coisas novas, do desafio de criar alguma coisa nova. Isso me motiva demais. Diurno ou noturno? Eu estou num processo criativo, não vejo horário. Não tem bom dia nem boa noite. Não tem bom dia, boa noite. É trabalhar. Legal. E o que é sucesso para você? O que é sucesso para você? O sucesso para mim eu gosto muito dessa área empresarial, né, de desenvolvimento, produto, negócios, enfim. Sempre fui um ávido leitor por biografias profissionais, por exemplo. O que a pessoa construiu, o que ela deixou de legado. E aí o legado não necessariamente é financeiro, né? Não é isso que me move hoje. É você olhar para trás e ver que aquilo que você pensou lá atrás e construiu com a ajuda de muita gente, porque não pense que eu construí sozinho, não construí, ajuda de muita gente. Hoje nós somos em mais ou menos 160 pessoas na empresa. Então, esse processo, quando a gente olha para trás e viu a construção e que isso ajuda tanta gente, são mais de 52 mil contratos hoje, mas se olhar na minha base já passaram quase 80 mil pessoas. E são 80 mil pessoas, assim, que tinham um sonho de um imóvel. A gente sabe o que é sonhar com um imóvel. Sem dúvida. E esse processo burocrático que dá um friozinho na barriga, muito parecido com o cartão de crédito lá na maquininha, você tirar isso das pessoas é fantástico. Olhar para trás e ver que você construiu algo que realmente é útil para a vida das pessoas. Isso para mim é fantástico. É isso que é sucesso. Adorei essa descrição de sucesso. Jardel, e um momento inesquecível da empresa? Se você tivesse que descrever agora, qual seria? Inesquecível, cara, foram tantos momentos, mas eu acho que o momento, não faço a menor ideia. Mas eu acho que o momento onde a gente realmente, a ficha caiu e disse assim, ó, o negócio deu certo, o negócio vai. Isso foi no final de 2017, mais ou menos, quando a gente começou a tracionar. A gente tinha uma certa dúvida porque a gente precisava de um certo grau de crescimento, uma curva de crescimento para que o negócio ficasse saudável, a gente não precisasse captar recurso e nada, que era o nosso desejo. E foi muito trabalhado, mas muito trabalhado. 2016 e 2017 foram assim insanos até a gente colocar o negócio de pé. Então eu acho que ali no final de 2017, quando a gente realmente a ficha caiu e disse, não, o negócio vai ser, sem dúvida nenhuma, um dos maiores negócios imobiliários do Brasil. Então, ali acho que a gente... Posso tirar 5 dias de férias? Mais ou menos isso. Por aí. Um atributo indispensável para um bom empreendedor? A honestidade, cara.
assim, falar a verdade sempre, doa o que doer, não importa, e não procrastinar, não deixar essa verdade para amanhã. Então, se eu sei que eu tenho alguma coisa que pode dar errado, por exemplo, se eu tenho um grupo de investidores, sou empreendedor, tenho um grupo de investidores, eu sei que tem alguma coisa dando errado, já procura, já conversa, já pede ajuda, de repente eles podem te ajudar mais, né, ou melhor. Então, assim que você enxergar algum problema, isso serve para a vida da pessoa como um todo, no relacionamento familiar, enfim, na vida como um todo. Identificou algum problema, seja franco, honesto e rapidamente já reporte a quem você tenha que reportar. Acho que isso para mim é fundamental, não deixar para amanhã, sabe, resolver as coisas com O problema diálogo, o problema é, talvez ele nem se estabeleça, né? Se você se adiantar aí a isso, né? Faça um exercício, você, desafio todo mundo aqui a fazer. A grande esmagadora maioria dos problemas que você imaginou que você iria ter, depois desse momento que passou, você olha para trás e você vai ver que a grande maioria não aconteceu do jeito que você quer. Tem um estudo que fala que cerca de 97% desculpa, 93% dos problemas que você imagina que vão acontecer, eles não acontecem. Somente 3% acontecem mais ou menos do jeito que você imaginou. Não é nem exatamente como, ele é mais ou menos como você imaginou. Aí vem de novo a velha ansiedade querendo colocar na frente. E o sofrer por antecedência, né? Que aí você começa. Boa! Exatamente. O que é que você ainda não fez e que gostaria de fazer ou realizar? O que eu não fiz? Tá valendo tudo, sei lá, pular de paraquedas, não sei. Não, nada de paraquedas, não sou tão radical assim, não. Vamos ficar no chão, né? Eu também sou desse time aí também. Eu tô assim num processo onde eu estou me preparando para um determinado tempo aí da minha vida, alguns poucos anos à frente, eu tenho uma certa flexibilidade a mais nos meus horários. Hoje eu costumo brincar que eu não mando na minha agenda, quem manda é minha secretária, o pessoal, o time comercial, enfim, a empresa como um todo que manda na minha agenda. Então, ter essa flexibilidade, já estou me movimentando para isso. Para ficar um pouco mais nessa linha de gestão e 100% em desenvolvimento de produto, que é o que eu realmente gosto de fazer. E aí as outras áreas da empresa, repassar um pouquinho aí, ter um pouquinho mais de sossego. Que beleza. Você se imagina aposentado, não? Não, jamais. Sem chance. Se eu parar, dá problema lá em casa. Não dá pra parar, não. Olha só. E para fechar, meu querido Jardel, o que é que a pandemia nos ensinou? Olha, do meu lado, vou fazer muito menos viagens para reunião. Eu acho que isso aí tá todo mundo com esse ponto aí em mente. Eu acho que dá sim para trabalhar de casa. A gente já aqui, por exemplo, os sócios já definiram, a gente tinha uma ampliação para fazer na unidade de Curitiba, não vamos fazer. A gente acredita que até 50% da empresa a gente consegue conduzir de forma remota. Isso já é um grande ganho, não só de financeiramente falando, mas de qualidade de vida. A gente percebeu que o nosso time produziu praticamente a mesma coisa e alguns setores até mais do que produziam dentro do escritório. Então isso já é um ganho, embora a gente não queira perder esse contato. A gente tem que ver como promover esse contato entre o time, entre as pessoas mais vezes, né, que a gente tem no escritório. Agora, uma coisa que é importante a gente lembrar é que toda grande crise, ela gera grande mudança de hábito. Se você pegar hoje, se eu não me engano, são 97% das principais startups que são unicórnios hoje, chamados unicórnios, são startups que valem mais de $1 bilhão hoje, elas surgiram depois da crise de 2008, porque houveram mudanças de hábito. Então, a gente tem grandes mudanças de hábito. Eu acho que o pedido em casa, por exemplo, a compra online, ela veio para ficar, intensificou muito nesse momento. Eu acho que as pessoas vão dar mais valor para o convívio e para aqueles encontros em casa com mais 1 ou 2 casais de amigos e tal. Mais qualidade. Mais qualidade, não tanto a quantidade, sabe? Também acho. Isso veio também para ficar. Eu acho que são novos hábitos de trabalho. Você vai poder, por exemplo, estando em Curitiba,
talvez ampliar o teu leque de envio de currículos, por exemplo, para um negócio, para um trabalho, para outras regiões, São Paulo, Rio, Minas, e você vai poder perfeitamente trabalhar de casa e entregar a mesma coisa. Eu acho que isso também ajudou muito aí as pessoas. E no nosso setor imobiliário especificamente, eu acho que 10 segundos. Esse tempo foi usado muito bem para treinamentos. Eu acho que todo mundo se treinou e se qualificou muito bem. Acho que é isso. Jardel, olha o coração. Muito obrigado. Muito obrigado. Semana que vem